Shalom de Deus na sua vida, minha irmã. Vamos aprender? Porque aprendizado muda comportamento. Se hoje, nesse exato momento, alguém perguntasse qual é o louvor que hoje você levantaria, que diria, esse louvor fala muito para mim, ministra muito na minha vida. O louvor que eu levantaria nesse tempo seria, para esse dia, seria: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar comigo? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Eu já compartilhei com vocês o sonho de ser, de louvar, né? Aí, em algum vídeo desses daí, tem esse sonho, e aí Deus me encaminha por outro caminho, e a gente vê a importância da gente estar sendo conduzido na coluna e na nuvem, para que a gente não saia do propósito de Deus. E Deus, ele ministra de mim, tempos em tempos, em um louvor que eu passo muito tempo cantando, assim como ele levanta de tempos em tempos um versículo para que eu coloque em prática, para que eu viva. E nesse tempo eu tenho muita gratidão. Mesmo diante de algumas adversidades, a gente consegue ser grato. E a mulher que a gente vai falar, e o nosso tema de hoje, de Mulheres que Sonham, é justamente a gente pensar sobre as adversidades, sobre as lutas que nós passamos para ter respostas de Deus. E a mulher que nós vamos falar é Lia, tá? Filha de Labão. A Bíblia diz que Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia. E essa referência está em Gênesis 29, do capítulo 16. E a gente vai ler o 16 e 17. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Aqui a gente vê toda a construção de caminhada dessas duas irmãs que casaram com o mesmo marido, tá? E, no caso, Jacó. E aí a gente vê as duas numa rivalidade para chamar atenção, para ter o olhar do marido, para ser a mais aceita, e de alguma forma Deus era favorável a Lia, ela tinha uma madre aberta, ela conseguia gerar. Já a Raquel teve dificuldade, mas a gente não vai se atentar a Raquel, porque a Raquel é um outro momento. Mas eu quero colocar Lia como uma mulher que sonha, assim como eu e você. Como uma mulher que sonhou mesmo diante das adversidades. Como uma mulher que sonhou mesmo diante de uma oponente que era a oponente. A própria Bíblia fala da beleza, assim, quanto Raquel era formosa. E talvez Lia não tivesse toda essa formosura, toda essa beleza. Eu estou tentando fazer uma análise a partir do entendimento dos nossos dias. Então, como Lia, quais foram as rejeições que Lia sofreu? Quanto Lia foi rejeitada? Quanto Lia, talvez, naquela época, não se pensava em feridas da alma, em corações feridos. Mas eu consigo olhar para Lia e ver uma mulher diante da adversidade, tendo que lidar com a sua dor, tendo que lidar com as suas feridas emocionais, tendo que lidar com a rejeição, que por mais que ela talvez fizesse, e por mais que por muito tempo o Senhor fosse favorável, mas
o olhar do marido sempre estava para a sua irmã. Então, quantas mulheres hoje talvez vivem na condição de Lia? Quantas de nós estamos na mesma condição de Lia, com feridas emocionais, tentando buscar o olhar do outro, tentando ser aprovada pelo outro, tentando buscar uma validação pelo outro? Existe um número muito grande de mulheres nos dias atuais que elas têm problemas justamente nesse contexto de ter a aprovação do outro. Elas se movimentam a partir do outro aprovar, elas se movimentam a partir do olhar do outro, elas se movimentam a partir do sinal do outro, elas se movimentam a partir do entendimento do outro. E é como se elas não conseguissem ter uma construção própria, pessoal. Então, para eu fazer, eu preciso da aprovação do outro. Eu preciso que o outro, ele valide aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso que o outro dê o aval e diga, não, vai, que aí eu consigo ir. E a gente percebe que isso está muito ligado às questões emocionais, está muito ligado às questões da alma, das feridas que nós contabilizamos ao longo de nossa vida, porque infelizmente é uma realidade. Quando eu falo assim, um público muito de mulheres mesmo, nós enquanto mulheres, a gente tem muito, às vezes por ser muita emoção, a gente leva as coisas muito, potencializa as coisas de uma proporção que às vezes nem na realidade ela nem tem essa importância, mas a gente a gente coloca para dentro uma importância tão grande e vive ano após ano ferida. Ano após ano lambendo ferida. E eu sempre costumo falar que eu me sinto muito confortável de falar com esse tema porque eu fui essa mulher. Se eu olhar para mim, hoje, e olhar para Lia, eu acredito sinceramente que um dia eu fui uma Lia. E acho que interessante quando a Bíblia fala, os olhos de Lia eram meigos, né? Então a gente via algo legal nela, mas sem brilho. Eu era essa mulher. Talvez você seja essa mulher. Até uma mulher meiga, de bom caráter, de boa índole, que tem sonhos a serem realizados, mas sem brilho. Sabe aquele brilho da confiança, o brilho da certeza, o brilho da tranquilidade de saber que quem está com você é o Senhor, o brilho de entender que mesmo que o mundo inteiro te rejeite, o Senhor não vai te rejeitar. O brilho de entender que o Senhor é contigo, Ele nunca vai te rejeitar. Só que às vezes a gente meio que confunde as bolas e a gente espera isso de homens. A gente espera isso de homens, eu falo homens generalizando, homens e mulheres, qualquer outro que esteja na nossa vida. Muitas vezes a gente espera isso do outro. Mas às vezes o que a gente não leva em consideração é que o outro não tem. Então eu crio uma expectativa em relação a algum outro sem ao menos saber qual é a reserva emocional que aquele outro tem. Qual é a reserva espiritual de ter uma comunhão, de ter um relacionamento com Deus. Às vezes eu não paro para pensar isso. Eu simplesmente crio essa expectativa e lanço sobre o outro sem ao menos, e fico lá na espera. E aí aquele outro ele começa às vezes me rejeitar, me ferir com várias ações ou palavras. Se for numa questão conjugal, aí o negócio é muito mais profundo do que qualquer outro que a gente possa trabalhar. E aí a gente começa a sofrer, as feridas começam a criar raízes entre nós. E é por isso que quando a gente está diante de um cenário, a gente precisa ter um entendimento muito claro. A gente não pode fugir à realidade. Qual é a realidade que eu estou? É muito comum, quando eu não tenho esse entendimento, de tentar avaliar a realidade dentro do contexto real dela. Eu potencializar, como eu já falei, e aí eu permito que aquela situação ela penetre na minha mente. Quando eu tenho, isso vai acontecer naturalmente, porque a partir do momento que houve a situação, já houve um registro,
tá? E a partir desse registro, as interpretações que eu vou dar para isso é que vão fazer toda a diferença. Então, se a partir da situação eu consigo entender o contexto e não potencializar, eu consigo até me sentir triste, me sentir assim, meio, sabe, o brilho sem brilho no olhar. Mas quando isso não acontece e eu deixo aquilo penetrar, eu deixo aquilo entrar dentro de mim, aí vai entrando, eu quero que você imagine agora uma árvore grande, ela tem as raízes muito lá dentro da terra, e tá aquela raiz profunda na terra, e aquilo vai entrando e vai se enraizando dentro de mim, vai se enraizando dentro de nós, e não tem como, gente, a gente ter um brilho no olhar. Era que nem Lia. E aí o que acontece? O que ocorre? Quando a gente consegue entender isso e a gente passa por um processo de cura, todo esse enraizamento é como se fosse arrancado. Você pode perceber que quando arranca a árvore, a terra ela fica com algumas frestas. E aos poucos aquilo vai conseguindo ser preenchido. O que nós precisamos entender quando a gente fala de feridas? Isso aqui, olha, quando arranca de nós, que a gente passa por um processo de cura e de transformação, aquelas frestas ficam. Isso precisa ser preenchido pela palavra de Deus, isso precisa ser preenchido pelo poder do Senhor, isso precisa ser preenchido pelo amor do Senhor nas nossas vidas, porque se não for o amor do Senhor, a gente vai, essas frestas, o inimigo começa a minar, e a gente volta a ter aquele mesmo enraizamento que não é bom para as nossas vidas, e a gente volta a lamber as nossas feridas. Então, quando a gente pensa em processo de cura, nessa questão aqui que a gente está refletindo sobre Lia, são várias etapas, né? Claro e evidentemente que cada pessoa, Deus vai fazer de um jeito, não existe um protocolo, não existe uma receita, um roteiro, tem que ser assim, porque senão não vai ser. Não existe isso, gente. Vamos desmistificar e vamos entender. Deus age com cada uma de nós de um jeito, porque Ele conhece a nossa estrutura mais do que a gente mesmo. Então, mas existem algumas etapas que a gente só precisa entender e deixar Deus agir. A partir do momento que existe a raiz profunda, na hora que começa o processo de cura, que aquele mal é arrancado de nós precisamos preencher todas essas frestas, essas lacunas, esse vazio com a presença de Deus. Somente Deus pode fazer isso, homem nenhum pode. E é muito comum, às vezes, as pessoas quererem preencher esses espaços com outro. Aí, então, ela começa a buscar, ela passa a ter uma busca incessante pelo outro. Então, digamos assim, esse outro, ela tem um outro, pode ser qualquer um outro. Esse outro não correspondeu à expectativa e ela se sente mais ferida e mais frustrada. E ela deixa esse outro. E aí ela tenta preencher esse vazio com o outro. Deu para entender? Outro, eu e o outro, que pode ser qualquer outro. Mas a gente vai tentar tratar esse outro numa condição de relação afetiva. Digamos que seja um par romântico. E aí a gente começa uma via de buscar vários outros na tentativa de preencher um vazio, que é só Deus que pode preencher. Ninguém pode. Quero dizer para você que nenhum outro preenche o vazio que existe dentro de nós, somente Deus. Só Deus pode preencher o nosso vazio, ninguém mais. Eu sempre costumo falar que a gente precisa se tratar. É muito comum a gente receber mulheres feridas, mulheres que precisam de passar por um processo de cura, de transformação, de ressignificar e tirar essa falta de brilho no olhar. Porque eu realmente creio numa transformação, eu realmente creio num tempo novo, eu realmente
creio num tempo onde nós estaremos caminhando sem estar lambendo feridas, sem estar passando para o outro aquilo que nós somos. Feridentas. Lamentavelmente, muitas de nós são feridentas. Eu acho graça porque eu me encontro muito nisso. Eu me vejo nessa história. Eu fui muito ferida. Eu tinha um processo de rejeição muito grande, muito, sabe? Eu era muito rejeitada, eu era extremamente rejeitada. E eu trazia isso a ponto de ter realmente dores e sensações no corpo e feridas. E feridas, elas doíam na minha alma porque eu não me sentia amada. Aí eu descobri que todo o amor que eu preciso não está no outro, está no Senhor. E quando a gente descobre que a gente é amada pelo Senhor, independente de quem a gente seja, a gente faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença na nossa história. Eu quero dizer para você que o amor que você busca, ele está em Deus. Somente Deus pode te dar. Ninguém, nenhum outro pode te dar o amor que você busca, mas o Senhor te dá. Agora, claro, é sempre bom a gente ter um amor terreno, mas eu sempre falo que ele não vem para tapar a brecha, para tapar as frestas. Ele vem para somar. Porque quando a gente se encontra, claro que não existe ninguém 100% perfeito, 100% bem resolvido. Mas pelo menos nas questões emocionais que falam de feridas, a gente pode sim, com certeza, ser uma pessoa tratada. E aí a gente não vai mais precisar que o outro, ele me aprove para eu ser quem eu sou. Eu tenho um entendimento claro que eu sou quem eu sou, porque Deus tem esse propósito na minha vida, porque Deus me formou assim, porque Deus me gerou assim. Então eu sou um projeto de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou uma mulher amada pelo Senhor. Que esse tempo você possa refletir, que essa palavra possa ministrar em seu coração. E se você é essa mulher que talvez precise de ajuda, que tem muitas questões emocionais, procure ajuda. Nem tudo a gente vai vencer sozinho. Procure ajuda. Primeiro você procura ajuda do alto, depois você procura ajuda da terra. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.